Bom dia, graça e paz a Jesus Cristo. Quero compartilhar um texto aqui com os irmãos em Filipenses capítulo 1, somente o versículo 4 diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Aqui nós observamos no capítulo 1 de Filipenses que Paulo traz um princípio para que nós, cristãos, venhamos aplicar a nossa vida prática, cotidiana. Muitas vezes nós nos separamos para orarmos, nos dedicamos a tirar um tempo, um período para orarmos, e logo desfalecemos, dizendo que não há motivos para orarmos. 10 minutos nós já cessamos de tudo aquilo que nós temos pedido, não temos mais pedidos de orações. Aqui o apóstolo Paulo ele nos traz um fundamento, um princípio que ele aplicava à sua vida, dizendo assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Aqui Paulo diz que todas as vezes que ele se retirava para orar, sempre que ele se retirava para orar, ele orava pelos filipenses, ele orava pelos seus irmãos. Então, no versículo 3, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E aí, ele recorda aquilo que ele vivenciou com os filipenses, aquilo que ele trazia em sua memória sobre eles, e baseado nisso, ele fazia as suas orações. Então, para que eu possa interceder por alguém, para que eu possa orar pelas pessoas, eu preciso saber as causas, eu preciso saber as necessidades que eles têm, eu preciso orar para que... isso envolve também a comunhão. Não que eu não possa orar por pessoas que eu não conheça, posso sim, mas muitas vezes a oração envolve a comunhão. Quando nós temos comunhão uns com os outros, nós lembramos das necessidades dos outros. Nós lembramos daquilo que as outras pessoas precisam melhorar, por exemplo. Nós costumamos reclamar muito ou questionar muito quando alguém dá um mau testemunho ou tem um caráter desaprovado ou em alguma área, aquele cidadão, aquele cristão, ele é falho. E que tal nós orarmos por essas pessoas? Orar uns pelos outros. A Escritura manda. Paulo diz aos Efésios: orando em todo tempo, com toda oração e súplicas por todos os santos. E aqui ele aplica esse princípio, orando pelos filipenses. E quem sabe você poderia apresentar aquele irmão que você o considera um pouco mais frágil em algumas áreas, e quem sabe você levar diante de Deus, para que Deus possa suprir aquela necessidade do seu irmão, para que Deus possa intervir. A oração é que eu e você pedindo que Deus intervenha em causas que estão além das nossas forças. Há momentos que nós não temos condições de suprir a necessidade de alguém que está além das nossas condições. Então nós podemos orar, podemos exercer o benefício que Deus nos concedeu ali, que Jesus concedeu quando morreu na cruz. Entrar no Santo dos Santos e apresentar as causas uns dos outros. E um exemplo prático aqui, bíblico no caso, é Jesus. E Jesus sempre estava apresentando os seus discípulos, na oração sacerdotal, por exemplo, ele ora até por nós. Ele diz: eu não oro somente por esses, mas eu oro também por aqueles que irão crer por intermédio da palavra. Ele orou pelos seus discípulos que estavam vivos, orou também por cada um de nós que iriam crer, e Deus ouviu a sua oração. A Bíblia diz que muito vale a oração do justo pelos seus efeitos. Então, nós devemos orar uns pelos outros, apresentar a causa uns dos outros, as fragilidades. Nós muitas vezes somos incapazes de mudar o caráter de alguém. Melhor, somos incapazes de mudar o caráter de alguém. Mas Deus é poderoso para dar um novo coração, por exemplo. Deus é poderoso para suprir as necessidades daquele cidadão. Por isso Paulo está apresentando aqui aos filipenses. Ele sempre apresentava eles. Paulo, creio que aos Gálatas, ele vai dizer que outra vez sofro dor de partos para que Cristo esteja formado em vós. Nós precisamos orar pelos mais frágeis, pelos aqueles cristãos que ainda estão no começo da sua fé, justamente para que Cristo seja formado neles. A ideia de que eles tenham um caráter aperfeiçoado, cheguem à estatura do varão perfeito, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós precisamos interceder pelos mais fracos, precisamos interceder por nós mesmos. Então, a intercessão é um princípio.
Então, quando você for orar, lembre-se dos seus irmãos. Lembre-se que cada um deles tem passado por lutas e dificuldades e você pode apresentá-los. Você pode ajudá-los. Ainda que você não tenha recursos para ajudá-los. Ainda que você não tenha a força suficiente para ajudá-los. Mas você pode orar. Você pode apresentar diante de Deus. E aquele que supre todas as coisas, aquele que é mais forte do que todos, aquele que é mais poderoso e tem capacidade, tem poder para mudar e transformar circunstâncias, vai intervir na vida dos nossos irmãos. Então, quando nós oramos, pedimos e clamamos diante de Deus com orações e súplicas, Deus responde a nossa oração. Assim como Elias orou e Deus fez chover. E Elias orou e Deus cerrou os céus. Elias orou e fogo caiu do céu. E aí a Bíblia vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas mesmo assim, Deus o ouviu. Deus ouviu a sua oração e respondeu a sua oração. Que nós possamos aplicar esse princípio em nossa vida diária. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai Santo e Justo, eu oro para aqueles que irão ouvir essa palavra, Senhor, para que o Senhor possa iluminá-los. Iluminá-los, que o Teu Espírito Santo possa convencê-los da verdade bíblica e que eles possam praticar isso, assim, colocar no seu cotidiano, apresentando os seus irmãos, as causas dos seus irmãos, orando-se uns pelos outros, como está escrito, Senhor, que nós devemos orar uns pelos outros com toda oração e súplicas por todos os santos, Pai. E assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você também a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir e assim serem edificadas. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.